Oi, gente, tudo bem? Nós vamos conversar hoje tudo sobre rena, na verdade, né? Nós fizemos uma busca e eu vi que tem muita dúvida sobre rena. Então, nos baseando nisso, busquei as perguntas mais frequentes para falar com vocês e acredito que a dúvida da maioria dos iniciantes no mundo da sobrancelha. Então, se você conhece alguém que está começando no mundo da sobrancelha, manda essa live para essa pessoa. E se você tem alguma dúvida durante a live, você pode estar mandando aqui que a gente vai responder assim que possível, tá? Então hoje nós vamos responder perguntas sobre o mundo da rena, tudo o que acontece no mundo da rena, que é aquela tinta, aquela pintura que nós fazemos na sobrancelha, que pega na pele, que pega no pelo. Então a proposta hoje é trazer mais conhecimento para vocês e deixar os iniciantes mais seguros do método que vem para realçar as sobrancelhas de quem está usando essa cobertura aí semanal, quinzenal, a cada 30 dias, né? Cada mulher acaba tendo a sua necessidade. Então, quais são os benefícios da rena que nós vamos falar hoje? O benefício da rena, ela tem uma ação adstringente quando é feita, existem fórmulas que tem fatores de crescimento junto, então depende muito da marca. Tem marca que ele vai ter somente uma proposta de pintura de pele e pelo, e tem marca que vai ter uma proposta de tratamento junto com aquela cor. Então depende das cores das marcas que você usa. Mas de modo geral, ela sempre vai melhorar a autoestima da mulher que tem uma sobrancelha falhada, né? A rena nós usamos em todos os perfis de sobrancelha, mas para quem tem uma sobrancelha com falha, uma sobrancelha com cicatriz, é certo que a rena vai se adaptar melhor e as clientes também vão ficar mais satisfeitas, tá? Então, a outra pergunta, qual a durabilidade da rena? A rena, ela pode durar muito mais do que uma correção diária que você está fazendo aí com sombra, com lápis, né? Diariamente corrigindo. Então, a rena, ela vem para te dar esse descanso. Ela vem para aliviar essa mulherada que tá todos os dias de manhã no trabalho, vai ter que corrigir com sombra e com lápis. Então a rena é uma pintura que vai durar, em pele seca, ela vai durar assim, sem estresse, 10 dias, né? Pele oleosa, que é uma pele úmida, que eu falo que a gente tem uma tendência a passar produtos em cima de água quando a pele é oleosa, né? Então em pele oleosa não adianta, naturalmente essa rena vai sair por volta de 4, 5 dias, vai sair da pele. Mas ainda assim, quando as meninas são loiras, do pelinho loiro, pelinho ruivo, a rena tem uma tendência de colar bem no pelo e ela fica aí por 20, 30 dias no pelo. Pelo menos na minha experiência aqui de atendimento, eu vejo que as meninas que têm uma sobrancelha do pelo bem clarinho, tende a segurar bastante, tá? Então às vezes sai da pele, mas ela continua no pelo, tá? E outra pergunta. Para quem é indicada a rena? A rena, ela é uma alternativa a uma correção natural. Existem várias cores, né? Então, ela tem um efeito de preenchimento na sobrancelha. Baseando que existem várias cores, então é possível você chegar à adaptação da cor na naturalidade da cliente de vocês, tá? Então, vocês podem, por exemplo, existem lá as cores castanho claro, castanho médio, castanho escuro, o preto, aí existe também as ruivas. Então existe uma variedade de cor que você pode estar olhando, né? Eu normalmente olho a raiz do cabelo, olho os fios da sobrancelha, olho o cílio para definir qual é a cor mais ideal para essa cliente, tá? Eu não sigo muito moda no sentido assim, minha cliente tá loira e aí eu vou adaptar essa cor. Minha cliente tá igual agora, cabelo rosa, cabelo roxo, eu vou adaptar essa cor. Não, essas cores, cabelo vermelho, o colorido do cabelo é uma moda, é um estilo da pessoa, mas não significa que nós vamos pegar a rena e tentar adaptar essa cor. Então, a cor que nós vamos adaptar e seguir é a raiz do cabelo real dela, tá? É o fio da sobrancelha, é os cílios, é isso que você vai observar para fazer uma rena personalizada e adequada. A cor dos olhos, né? Tem rena que a gente consegue deixar bem do castanho, as meninas do olho castanho claro, castanho médio, é possível deixar um tom bem ideal ali no tom dos olhos, fica mais lindo ainda, tá? Mas, por exemplo, a menina não é ruiva, pintou o cabelo, ficou ruiva e ela quer uma rena ruiva pra ela, só que o pelo dela é preto,
Não tem como, gente, fica horrível, porque fica um fundo na pele ruivo com um pelo preto, tá? E aí vem as aventureiras que eu falo, né? Que pede pro salão lá, pro profissional, descolorir a sobrancelha e deixar a sobrancelha descolorida ali, deixar ruiva. Ah, eu quero ficar ruiva hoje, então eu quero minha sobrancelha ruiva também. Eu não faço esse método e não indico o profissional fazer esse método, por quê? Para deixar a sobrancelha ruiva numa menina que não é ruiva, vai ter que passar uma água oxigenada. Uma água oxigenada a longo prazo vai provocar uma alergia, uma febre na raiz do pelo. Esse pelo vai dar bolha e ele vai cair. Então, assim, o menos é mais, né? Se você é ruiva natural, linda, maravilhosa, nós temos uma rena para você. Se você é morena como eu, decidiu ficar ruiva e tá querendo descolorir a sobrancelha, não considero que isso seja uma boa alternativa, porque você vai perder a raiz, né, da sua sobrancelha a longo prazo. E eu sou morena, resolvi ficar ruiva e agora eu quero uma rena ruiva, né? Quando chega em mim, o que eu faço? Eu faço uma mistura de meio a meio de ruivo, de cor ruiva, com meio a meio de castanho médio, né? Que daí fica um marrom avermelhado. Então eu vou equilibrando esses tons aí na mistura de cores. Então você pode misturar as cores, pode misturar as marcas para poder chegar a um tom ideal. Nunca tive problema, toda vez que eu precisei misturar as marcas, eu não tive problema, tá? Então eu indico vocês. Outra pergunta sobre a rena é quem não pode fazer a rena, tá? É assim, existe uma recomendação médica que quem tá grávida, né, nos primeiros 2 meses, 3 meses, não é recomendado fazer rena, a rena em pó. Aí, o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu já atendi várias grávidas e nunca tive problema, né? Mas se for uma proibição do médico, da cliente, eu indico que você respeite e não faça. Mas qual é a concepção do médico, né, sobre rena? Até onde eu sei, para eles é uma tinta de cabelo. Antigamente, vamos colocar aí, sei lá, não tão tanto antigamente, mas sei lá, 15, 20 anos atrás, a rena tinha uma tinta de cabelo escrito rena. E essa tinta de cabelo era preta e com uso frequente até alisava o cabelo. Então ela tinha uma base muito química para isso, né, para fazer esse efeito. Então ficou todo mundo com aquilo, a rena é aquele negócio, né, que deixa preto, que alisa o cabelo. Então, a rena é específica para a sobrancelha, não prejudica a sobrancelha e muito menos quem está grávida. Mas o médico, como diz, cada um na sua área, né? O médico, ele tem a visão de que a rena é uma tinta cheia de química, não sei o que vai prejudicar, né, a mãe e o bebê e tal. Mas nós, que estamos no mundo da sobrancelha, nós sabemos que a rena, que é específica para a sobrancelha, ela não tem esse efeito prejudicial, tá? Mas se for uma recomendação aí, por exemplo, quando a cliente fala, Ju, eu posso usar rena? Eu falo, olha, eu nunca tive problema. Já passei rena, já passei reflectocil meninas ali no primeiro 30 dias de gravidez, eu nunca tive problema. Mas os médicos, né, não são muito a favor, então fica a seu critério, a sua escolha. Se quiser fazer, eu faço, nunca tive problema. Aí a menina escolhe, entende? Ou vai conversar com o médico e ver se ela pode continuar fazendo rena, porque adora rena e tal. Então, deixa ela perguntar a opinião do médico dela, mas o que eu vejo é isso, é que os médicos têm em mente que a rena é uma tinta de cabelo cheia de amônia, cheia de coisas químicas que vai prejudicar, vai pro bebê, essa questão dos primeiros 3 meses, né, que é os meses aí mais preocupantes, em sua maioria, né. A outra pergunta frequente, pode usar rena toda semana? Pode usar rena toda semana, conforme a gente vai lavando o rosto, a rena vai saindo, certo? Não é um produto que vai ficar, quem dera, né, que ficasse aí 30, 60 dias. Era o sonho de muitas mulheres, mas não fica. Então, peles oleosas são peles úmidas, suadas e molhadas todo o tempo, certo? Então, uma rena nessa pele, ela não fica mais de 5 dias. E aí tem todo um estilo de vida da pessoa, né? Se ela tá sempre vamos supor, eu fiz rena e eu pratico hidroginástica, tô todo dia na piscina. Não vai durar 48 horas essa rena, né? Eu fiz rena e tô indo viajar pro mar já e tô no mar daqui 3, 4 dias. Essa rena também não vai segurar muito tempo. Então tem toda uma questão envolvida, né? Além da umidade da pele da pessoa, tem mulheres que são de transpirar muito o rosto, né? Então, infelizmente, não vai segurar também muito nessas mulheres. Eu vejo que mulheres que tomam remédio para tireoide,
não sou médica, né? Não sei o que acontece ali na pele, nessa interação do remédio com a pele. Mas o fato é na minha experiência eu vejo que quem toma remédio para tireoide, a pele, ela não absorve rena, ela não absorve, até casos de micropigmentação não segura. Tem um outro remédio, quem toma Roacutan, né, que é o tratamento para acne, peles extremamente oleosas, não deixa segurar também a rena, não deixa segurar também micropigmentação. Então, ele muda toda a questão da pele mesmo, a interação do remédio com a pele. Também tem essa questão de interação medicamentosa, às vezes não segura. E a pele oleosa, a pele muito úmida, não segura. E a pele seca, né, tem uma tendência a segurar super bem uma rena. Provavelmente segura aí, na minha experiência, uns 7, 10 dias, uma pele seca segura super bem. Na pele mesmo. E no pelo tem uma tendência de ficar até 15 dias. Então, aí é aquela coisa, aí tem a rotina da pessoa envolvida pra ver se isso vai segurar o suficiente também, né? Porque às vezes a pele dela é sequinha, mas ela tem uma mania de tomar 5 banhos no dia, e aí complica para o profissional. Então não é que o produto é ruim ou fraco, é que também tem a ver com a rotina do cliente, sabe? Outra coisa, a outra pergunta, como fazer a rena fixar bem? Gente, eu gosto de fazer bastante higienização antes, né, com compressa de gás, sabonete, líquido. Tem meses que eu uso um líquido sem pedrinha, tem meses que eu uso líquido com pedrinhas para fazer uma esfoliação mesmo entre os fios, para me dar uma abrasão leve ali, para que se a cliente estiver com protetor solar na pele, vamos supor que ela chegou aí de vários lugares, né? Chegou do trabalho, a cliente só deita e eu coloco rena. Não vai fixar, ela tá com uma barreira oleosa. Às vezes pelo protetor solar, às vezes pela base, não vai segurar, né? Então essa pele que vai receber a tinta, ela precisa, nesse local, estar extremamente limpa para poder conseguir segurar. E depois disso, né, quando a pele é muito oleosa, quando a pele, nesses casos, que tá tomando Roacutan, que tá tomando algum remédio para tireoide, eu tenho a tendência a misturar algumas gotas aí eu faço mistura de, vamos colocar 3 gotas de fixador, 3 gotas de água, mais 3 gotas de soro fisiológico. Faço essa misturinha, deixo ela descansar no DAPIN, que é o nosso copinho, né? E depois faço a aplicação. Tem uma tendência a segurar mais, né? Mas isso, o soro fisiológico é uma associação a mais. Não uso em todas, não precisa. É realmente naquela pele que a cliente que você vê que não vai pegar se você não colocar um truque a mais ali para pegar, tá? E aí vai deixar agindo tradicionalmente em torno de 8 minutos a 16 minutos para poder fazer essa fixação. Então, pele limpa, depois disso, algum truque de fixação. Eu uso fixador, água e soro, tá? Misturo, deixo agindo 8 minutos a 16 minutos. Daí ela tem uma tendência, eu nunca tive problema de fixação quando eu comecei a usar esses métodos. Como deixar a rena marcada? Para quem adora uma rena marcada, nós temos clientes que querem. Eu, Ju, sou uma proposta mais natural, eu gosto da proposta mais natural. Mas vai ter o cliente que vai querer uma proposta mais marcada, tá? Ele tá acostumado com isso, é cultural, é regional, então tem locais que ele vai querer uma proposta marcada. E tá tudo bem também, tá? Então por isso que eu falo, às vezes a gente fica vendo essa moda da internet, falando assim, você sempre tem que clarear os inícios. A proposta de clarear os inícios, de fazer o efeito ombre, de fazer o efeito degradê, é uma proposta natural, né? Então, no ano que nós estamos, a naturalidade está prevalecendo. Porém, entretanto, nós temos as clientes que querem uma rena marcada. Elas gostam e tá tudo bem, é o gosto delas. Então, por isso que hoje, principalmente quando eu vejo um trabalho ali extremamente marcado, eu não fico pensando que foi um erro do profissional, sabe? Tem gente que olha e fala, ai, nossa, fulano errou, nossa, não tá legal. Gente, mas às vezes o cliente pediu daquele jeito, ele quer. E a gente vai fazer, simplesmente. Então para com esse negócio de ficar criticando o outro profissional, criticando a concorrência, que na verdade pode ser um cliente que pediu, entendeu? Eu mesmo já falo, gente, se vocês verem uma sobrancelha extremamente marcada, feita por mim, é o gosto, a personalidade e o estilo do cliente, porque eu sempre vou
sugerir para ele clarear mais os inícios, uma proposta mais naturalzinha. Mas nós profissionais atendemos todo o perfil de pessoas e gostos e a gente vai adaptar a nossa técnica para atender todo mundo. Então, como deixar a rena bem marcada? Né? Você vai fazer o preenchimento dela inteira na hora da aplicação, vai deixar ela inteira agindo tradicionalmente. Na hora da remoção você vai remover sem fazer efeito degradê, né? Sem fazer a iluminação, vai só tirar e um cantinho ou outro você melhora se estiver vendo diferença de tom que pode acontecer. Mas não fazer o efeito ombre, né? É só você não fazer esses efeitos de deixar mais translúcido alguns lugares. Você vai deixar ela inteira e pronto, acabou. Nessa onda de como deixar a rena marcada, nós temos os clientes que querem fazer rena e ir para casa. Ah, Ju, eu vou fazer aqui com você, mas deixa que eu tire em casa, né? Vou ficar... Eu falei, mas como assim? Você vai ficar quanto tempo em casa com essa rena agindo? Ah, eu vou ficar 30 minutos em casa. Não precisa 30 minutos, fulana, rapidinho essa rena pega. Não, mas eu quero 30 minutos. Eu vou pra casa, dá aí pra mim o algodão pra me tirar que eu tiro em casa. Quando o cliente faz esse argumento conosco, gente, o que você vai fazer? Você vai amarrar o cliente na tua cabine? Não, você vai liberar ele, né? Eu libero, porque não tem como. Nem todos os clientes vão escutar a gente, a nossa opinião sobre o resultado. Às vezes ele quer daquele jeito e pronto, acabou, e você vai fazer. Então, quando fala, Ju, eu quero tirar em casa, eu falo, olha, o ideal é tirar comigo, porque aqui eu vou fazer uma finalização adequada para que o seu procedimento dure mais tempo, fique mais bonito. Eu indico aguardar aqui. Não, Ju, tô sem tempo, quero tirar em casa. Então tá bom, leva seu algodão, você vai tirar em casa. Eu deixo, entendeu? Porque existe, né, que se fala muito também, não deixa o cliente tirar em casa, porque às vezes não fica legal em casa. Ué, mas tem os clientes que pedem para tirar em casa, eles estão acostumados, eles já estão sabendo como fazer, né? Então não tem esse negócio de ficar com tanto medo disso também não. Porém, entretanto, nosso papel como profissional é explicar que tirar em casa não vai ficar tão bonito quanto tirando com um profissional, né? Existe uma maneira certa de tirar. Eu falo que é igual hidratação de cabelo. Você pode fazer sua hidratação em casa, vai dar legal, mas quando você faz no salão, tem uma tendência a ser muito melhor. Existe toda uma maneira de se passar e a gente não vai saber fazer sozinha, tá? Outra coisa, quem faz a rena pode ir pra praia? Qual é o cuidado que tem que ter? Esses cuidados pós-rena, eu normalmente explico para os clientes novatos, né, que estão começando a entrar no mundo da rena e das pinturas. E eu também gosto de dar um papelzinho para eles ali, escrito, como cuidar e tudo mais. Essa é uma dica para você iniciante no mundo da sobrancelha, né? Ter um cuidado pós-atendimento com o teu cliente, fazer um papelzinho aí, indicando ele como cuidar em casa. Tipo pós-procedimento, por exemplo, pós-procedimento de cílio, as meninas têm uma tendência a dar um pós, como ela cuida, não é? Então, nós no mundo da sobrancelha, a gente também pode dar esse papelzinho, ensinando ela a cuidar da rena. E aí, seguindo passo a passo, eu sempre falo que é ideal ficar 24 horas sem molhar a área da sobrancelha. Então, fez a rena hoje, higieniza a face com lenço umedecido, demaquilante, que vai ajudar essa fixação durar mais tempo, tá? Não toma então um banho de piscina e mar na primeira semana, evita tanta exposição solar para você não ter, para cliente não ter que suar e transpirar tanto. Atividade física que vai suar pra caramba também, evita, dá uma pausa nisso ou diminui essa frequência, tá? E outra, uma coisa, quando nós passamos a rena, por exemplo, acabei de passar a rena, tirei, essa rena ela vai fechar esse tom, né? Não vai ficar só o tom que você acabou de sair da sala. Esse tom ele vai fechar, ele tem uma tendência a dar um subtom ainda, ele vai escurecer um pouquinho mais. Então, por isso que eu falo pra vocês, não é porque ficou um castanho claro aqui na sala que vai chegar castanho claro em casa. Às vezes tá na sala castanho claro e em casa já começou a fechar um pouquinho o tom. Então, tem que sempre pensar no tom que vai fechar daqui uma hora, que ele ainda continua fechando a cor e continua fixando mais na pele. Por isso que o ideal fez a aplicação hoje, o ideal é que você fique sem lavar o rosto por um bom tempo, máximo que você conseguir, tá? E as meninas que adoram rena também já estão nesse truque de lavar o rosto. Deixa eu arrumar só o ar aqui, gente. Elas já estão nessa questão de não lavar o rosto no mesmo dia, já ficar só higienizando, né? A outra pergunta, por que a rena... Não, deixa eu ver a sequência aqui. Qual é a rena que fixa mais? Eu tenho usado essa no momento,
Menela, tá? Não sei se mostra aqui. Deixa eu cortar aqui. Não vai mostrar. Mas vocês vão ver o vidrinho dela por aí na internet, vão identificar. Eu tô usando a Menela, tá? Tô gostando muito dessa Menela, muito rápida, muito eficiente e muito fiel à cor. Se ela tá falando pra mim que é castanho médio, ela vai ficar castanho médio. Se ela tá falando que é castanho escuro, vai ficar castanho escuro. Se tá falando que vai ficar preto, vai ficar preto, tá? Tem algumas renas e alguns lotes de outras marcas que acabam alterando muito quando a gente finaliza o procedimento, então não fica uma cor real, fiel à proposta. Então a Menela é uma marca que eu tenho usado e eu tô adorando. Tem na minha cidade? Se não tem na sua cidade, você pode pedir pela internet, tá? Só digitar o nome dela no Google e você vai encontrar os sites. Qual a cor de rena mais usada? Bom, gente, com o passar dos anos, ou dos meses que você vai atendendo, você vai identificando qual é a cor que mais sai na sua cabine de atendimento, entende? Só que de início, eu indico ter o castanho médio para você equilibrar 5, vamos supor, você passou o castanho médio, aí você vai deixar 5 minutos, ele vai lembrar um castanho claro. O castanho médio com 10, com 15 minutos, ele vai subindo o tom, vai escurecendo. O castanho escuro em 5 minutos, ele vai ficar um castanho entre médio e escuro. Castanho escuro em 10, 15 minutos, ele fecha o tom. Castanho escuro com 20 minutos, ele vai para o preto. Então, os iniciantes, é complicado, né, investir em tantas cores, mas o mais usado acaba sendo o castanho médio e castanho escuro, e aí você vai equilibrando o tom e subtom. Porém, entretanto, se você puder comprar todas, compre todas, porque a cor é mais fiel, né? Então, essa questão de equilibrar o tempo, misturar as cores, eu falo que tá mais no profissional que tá mais com experiência, já vem atendendo várias pessoas, então ele já consegue fazer esses truques. E aí acaba economizando um pouco mais nessa compra de material. Mas assim, o iniciante, não que ele não pode, mas se você puder comprar tudo, eu indico ter as cores mais reais. Não, Ju, não posso? Tá bom, compra castanho médio, castanho escuro e vai fazendo as misturinhas, vai equilibrando o tempo pra você chegar. E aí só fazendo pra ver como é que vai ficar, só atendendo. Então não é algo que... Ou antes, quando eu era iniciante, eu preparava as misturas e tudo, ia testando no meu braço. Então se você quer saber, não tá tendo cliente para atender e quer saber o tom, então tá, compra o tom, faz as misturas, vai pingando aqui, ó. Eu pingava um monte aqui no meu antebraço, ia marcando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, castanho claro com médio, escuro com médio. Ia testando no meu braço para ver qual era o tom. Até hoje eu faço isso quando é uma rena nova. E também faço com as cores de micropigmentação. Se eu quero saber que tom ela chega, eu vou misturando em mim, tá? Na minha pele. Então é uma sugestão de como você vai chegar no tom ideal para o teu cliente também. Aí, a outra pergunta, quantos minutos deixar a rena? Quantos minutos vai deixar a rena e ela começa a descascar? Bom, não é todas as renas que começam a descascar não, tá? Algumas marcas, elas descascam mesmo. Mas isso tem muito a ver com, na minha experiência, quando eu deixei demais. Por exemplo, toda rena ela é misturada com fixador e com água, né? Meio a meio. Aí, tem estudos e profissionais que falam que quando a gente coloca pouca água, ela tem uma tendência a craquelar na sobrancelha da cliente, né? Então eu falo que tá faltando hidratação no pó, faltando hidratação nas pedrinhas, porque tem marcas que você sente que é umas pedrinhas mesmo, para essa pedrinha dissolver. Então o certo por isso também, você tem que deixar a rena descansando no dapim, para dar tempo dessa pedrinha dissolver, para dar tempo da água hidratar esse pó, para ela não craquelar na sobrancelha. Se ela craquelar, o que eu indico você fazer? Na remoção, eu borrifo mesmo aqui na cliente a água na sobrancelha e deixo a água bastante dentro dos fios, sabe? Porque daí na hora de tirar ela vai saindo tranquilamente, porque se ela não tiver bem molhada e você quiser puxar essa rena, pode sair pelo junto, porque ela meio que faz um vácuo, né? Entre a pele e o pelo. Então se ela faz um vácuo, pra quem tem os fios frágeis, você vai arrancar pelo na hora da remoção da rena também. Aí também tá o BO, né, pra quem gosta de tirar em casa. Deixa a rena lá secando 30 minutos, a rena craquela com certeza, e na hora da remoção tá lá fazendo força. Então aí tá falhando a sobrancelha quando tá tirando em casa essa rena. Então mais um motivo pra tirar com um profissional, pra ele se craquelar na cabine, ele vai saber resolver pra não prejudicar o fio, tá?
Outra pergunta das renas. Pode usar soro fisiológico? Pode, eu uso. Só que eu uso em peles específicas. Como eu falei anteriormente, eu faço a mistura de soro fisiológico com água, com fixador, faço tranquilamente. Mas em quem toma Roacutan, em quem tá tomando remédio para tireoide, em quem tem uma pele extremamente oleosa, aí eu faço uma misturinha de soro, senão eu não uso não. Por que não pode fazer a rena toda semana? Não, na verdade pode sim, tá? Hoje em dia, principalmente, eu acredito que essa pergunta aqui foi baseando nas tintas de cabelo. Tinta de cabelo você não pode passar toda semana na sobrancelha, né? A nossa avó tem mania de querer usar tinta de cabelo, né? Os nossos pais lá sempre tem um perdido querendo usar tinta de cabelo. Não é indicado passar toda semana, exatamente pela amônia, pela oxigenada, que tem uma pigmentação muito forte para a raiz do pelo. Então, a longo prazo pode provocar falhas, porque vai dando um febril na raiz, né, na papila folicular, e pode secar essa papila, tá? Falando de tinta de cabelo na sobrancelha. Então, por isso, existem produtos específicos para a sobrancelha que não vai prejudicar. Em casos de alergia, como resolver? As clientes que têm alergia à rena é algo também um pouco imprevisível, né? Então, eu indico vocês passarem, vamos supor, primeiro, se a cliente já comentou com você que tem alergia, quando eu falo, Ju, eu tenho alergia, por exemplo, então antes de passar, eu vou pingar atrás da orelha um pouquinho. Se arder e se queimar de maneira imediata, a gente não vai nem começar o uso da rena. Aí eu pingo aqui também pra ver se ficou vermelho, se coçou, a gente nem continua o procedimento. Se não ficou, beleza, passei. Passou, ficou tranquilo, daqui 4 horas ela me manda mensagem falando, Ju, minha sobrancelha tá vermelha, inchada e tá dando bolha. E aí, como resolve? Nesse caso, eu já falo pra ela, bom, uma pessoa quando ela é alérgica por si, ela é alérgica a várias coisas, né? Não é só a tinta. Então, ela normalmente já vai ter um remédio pra alergia em casa. Então, nesse caso, eu já falo, você tem algum remédio de alergia em casa? Ela vai falar que tem, provavelmente. Então, você toma esse remédio, que você já tem a sua preferência, o teu corpo aceita. Pode passar uma pomadinha. Eu indico pomadas, por exemplo, Topson, né? Pomadas que tenham um pouquinho de corticoide em casos de alergia. Pomadas, deixa eu pensar, tem uma outra, Troque G. Mas normalmente são pomadas indicadas por médico, que não vai vender sem receita. Então, tem que ver se tiver, até porque são tubos muito grandes, né? Mas dependendo do caso, eu falo para a cliente voltar aqui comigo, que eu vou passar a minha pomada de cabine nela, né? No sentido de atendimento, pra gente resolver esse problema aqui, ela não precisar comprar a pomada. E depois que passa também é tranquilinho, tá? É rapidinho sara. O que acontece com uma rena oxidada? A rena oxidada, gente, ela não dá pra usar porque ela não vai fixar na pele. O que é uma rena oxidada? Dentro do vidro é branco, oxidada fica preto dentro do vidro. Então significa que ela perdeu a ação dela. Você vai ter que jogar fora e usar um outro produto. E também, apesar que tem marcas aí, uma ou outra, que já vem com o pozinho preto dentro, né? E não tá oxidada, tá nova. Ficou na dúvida? Vai ter que fazer teste, vai ter que preparar esse produto no DAPIN, passar no seu braço e ver como que vai fazer essa fixação do produto. Se ele não fixar, eu tô fazendo rena, não tá fixando, gente. Então, essa rena pode estar oxidada e ela não tá fixando mesmo, tá? Se você já fez os truques, né? Já fez todos os métodos e mesmo assim não tá fixando, é hora de comprar outra rena. Outra pergunta. Elas perguntaram, quanto custa a sobrancelha de rena? Bom, de modo geral, gente, espalhados no Brasil aí, existe uma variação de 30 a 70 reais, 80 reais um design em rena. Então tem que ver como que tá aí na sua região, na sua cidade, qual é o preço praticado aí no local, tá? Como eu sei se a rena oxidou, vai ser exatamente desse jeito. Primeiro eu olho dentro do vidro. Se é uma marca que tá sempre com pó branco e o pó ficou preto, oxidou, já era. Se é uma marca que eu não conheço, comprei e já tá pretinha dentro, já comprei pretinha, eu vou ter que fazer o teste e deixar no meu braço, pra ver se vai soltar a cor, entende? Se não soltar, vai ter que trocar. Por que tem rena que fica verde? Então, o que acontece? Existem marcas que é o que a gente chama de alteração de cor, né? Já aconteceu comigo de eu comprar sempre uma marca. Aí no próximo lote dela, a rena vem ficando amarela.
depois que a gente tira. Passou, deixou agir, tirou, tá lá amarelo ovo. Ou então tá deixando agir, passou, tirou, tá lá verde. Verde mesmo, verde folha, né? E no período que aconteceu isso comigo, eu fui ver o que estava acontecendo. E existiu alguns lotes mesmo que deram erro na fabricação. A rena, ela é uma planta, então precisa ser triturada. Se ela for feita, essa trituração, antes do tempo, diríamos literalmente verdinha, não deixou ela amadurecer, porque dizem que quando ela amadurece, pelo que eu pesquisei, quando a rena amadurece, essa folha amadurece, ela fica na pegada marrom mesmo, sabe? E se for colhida antes do tempo, tipo assim, a impressão que eu tive na experiência é que quanto mais branco for o pó dentro do vidro, mais nova é essa rena. Mais nova foi a folha da planta colhida. E aí é onde que tem uma tendência a querer ficar amarela ou verde. Ok, ficou. Como que eu resolvo? Você vai pegar o fixador que veio junto com a marca. Na finalização você vai pingar 3 gotinhas em cima da sobrancelha. Deixa agir 1, 2, 3 segundos por sobrancelha. Vai limpar com algodão seco, sem estar molhadinho. Vai fazer essa limpeza e a rena vai voltar para a cor ideal, gente. Parece mágica. Se é um castanho médio que você colocou, vai voltar para o castanho médio. Se é um castanho escuro, volta para o castanho escuro. Se é um preto, volta para o preto. É uma coisa assim mágica que acontece. É muito legal. É até legal de ver, tá? Então, é o que a gente chama de neutralização de cor indesejada. Quando você quer neutralizar uma cor indesejada com rena, passou, deixou agir, tirou, ficou feio, coloca fixador em cima que vai neutralizar e vai ficar bonito. E, pelo amor de Deus, não deixa sua cliente ir embora com sobrancelhas amarelas ou sobrancelhas verdes, tá? Outra pergunta, como preparar a pele para receber a rena? Então tá totalmente ligado à higienização, tem que estar bem limpinha entre os fios, entre o pelo. Para que serve o fixador que vem junto com a rena? O fixador serve para fazer a fixação na pele, como diz o nome dele, e também dar o ponto do creme, né? Eu falo que lembra ketchup, não tem? Ketchup, ele não é nem duro e nem mole. O brigadeiro, ele não pode ser nem duro e nem mole. Então é mais ou menos essa maneira homogênea que o fixador vai ajudar a deixar a sua rena, né? Então por isso que eu falo, meio de fixador, meio de água, para você conseguir deixar esse produto homogêneo, numa misturinha parecendo com ketchup mesmo. Como fazer o teste de alergia de rena? Outra pergunta, pode colocar atrás da orelha, pode colocar aqui nos inícios de cabelo ou até dentro da sobrancelha um pingozinho. Ficou vermelho, coçou, ardeu, pode tirar que essa cliente vai ter problemas, então você já fala, olha, então realmente se teve alergia a gente não vai seguir, nós vamos ficar só no design. Quanto tempo dura a rena depois de aberta? Após aberta a embalagem, pode durar até 3 meses. Então, se você comprou uma rena e essa rena já tem 6 meses, 1 ano, aí você vem falar pra mim que não tá fixando. Então, pode ser algo ligado também ao tempo de abertura, tá? Que de tanto abrir e fechar, vai entrando outro oxigênio do ambiente. Então, essa rena vai oxidando também por aí, tá? Pode acontecer. Como aplicar a rena e deixar ela natural? Você pode aplicar nela inteira e clarear os inícios na hora da remoção com o removedor de rena, tá? Ou removedor de tinta de cabelo, também funciona super bem. Qual é o ponto certo da rena? O ponto certo da rena vai ser esse efeito estilo ketchup, tá? Essa maneira homogênea. E aí, eu vou fazer o seguinte aqui, essa pergunta, como aplicar a rena e deixar natural? Eu vou fazer uma aplicação de rena aqui com vocês na boneca, que é também um método de treino, que é também uma opção de treino para vocês em casa, tá? Vocês podem comprar, digitar lá no Google, boneca para treino de sobrancelhas, boneca para treino. Aí vai aparecer vários tipos de rosto e sobrancelhas lá e você pode comprar uma boneca para treino. E essa pelezinha que eu vou mostrar para vocês é uma pele também sintética, né? Você digita no Google, pele sintética para treino de sobrancelha. Aí vai vir uma pelezinha que você consegue comprar para fazer os seus treinos também. Então, eu vou fazer uma aplicação de rena baseando nessa pergunta, ó. Como aplicar a rena e deixar natural? Então, eu vou fazer uma aplicação aqui ao vivo com vocês, estejam observando para vocês conseguirem fazer em casa. E aí, essas opções de treino eu falo que é assim,
Não tem cliente, vai treinar. Quando a tua cliente chegar, você já está preparada e segura para ela, tá? Então você não vai se sentir segura e preparada se você não treinar. E se você está com medo de atender clientes e a tua rena não ficar legal, vai treinando em boneca, tá? Vai comprando boneca, vai treinando nelas. Tem borrachas que vai dar uma absorção legal, tem borracha que não. Porém, entretanto, a ideia é o treino, é a mão, né? É a posição de mão. Então aqui vocês observem em que local eu tô pegando no palito, em que local eu tô pegando para limpar, se esse palito tá em 90 graus, se ele tá deitadinho, né? Então a proposta é você observar todos os detalhes disso tudo, tá? Deixa eu mudar a posição do celular aqui, que eu vou colocar ele em outro plug pra vocês verem. Cadê? Tá, peraí, vocês estão vendo? Vou ter que virar, né? Não, eu vou fazer assim mesmo. Pera. Só vou dar o zoom. Então, essa aqui é uma boneca que vocês conseguem comprar no Google. Eles vão te dar sites lá específicos para compra de boneca para treino. Bom, já deixei preparada a rena aqui pra gente agilizar o processo. E como eu falei pra vocês, eu deixei preparada a menela, tá? Deixa eu ver se aqui aparece, ó, menela. Eu gosto de passar com um palitinho assim, pontinha fina só de um lado, que é o famoso palitinho de espeto. Eu prefiro usar esse grande do que palito de dente. E aqui esse palitinho de 2 pontas. Nós já temos a rena pronta aqui, ó, ela já tá escurinha nesse dapim, tá? Então significa que já dá pra gente passar. Eu vou colocar tudo em um cantinho só do vidro pra gente aproveitar melhor o produto. Aí o que eu faço? Eu giro o palitinho dentro do dapim e vou colocando no meio da sobrancelha primeiro. E depois eu vou só apalpando a pele, abaixando a cor na pele. A rena, ela não pode ficar alta, né? Se ela ficar alta, ela vai ficar somente no pelo. Então, ela tem que abaixar na pele, ela tem que chegar na pele. E daqui a gente vai espalhando. Todas as renas, seja castanho claro, médio, castanho escuro, preta, elas vão ficar no momento aqui, ó, do preparo, molhadas, né? Elas vão ficar assim, escura, todas, tá? Então, às vezes a cliente fala, não, mas eu pedi pra você passar uma castanho claro. Você fala, não, é porque agora a tinta tá molhada e agora ela fica escura mesmo, mas ela não vai finalizar escuro na pele, não. Então, independente da cor, ela sempre vai ficar, na hora que a gente passa, ela vai ficar bem molhada e bem escura. Aí aqui eu vou espalhando só com a pontinha, mas ainda assim ela tá deitada. Meu apoio na cliente é sempre só o dedinho, tá? Não tô descansando mão em cima da cliente, isso é antiético. Sobrancelhas é um trabalho delicado, então é só, ó, pontinha de dedo. Você não precisa ficar descansando mão inteira na sua cliente. Então a intenção dos nossos encontros nessas lives é ensinar vocês a trabalhar de maneira correta.
precisa, com qualidade. O outro palitinho, ele tá já com algodão, né, na pontinha aqui, molhadinho, com removedor pra gente limpar os excessos. Eu não uso método de limpeza com lâmina, como às vezes a gente tá vendo por aí na internet, mas eu não uso esse método, eu não concordo. E tentei fazer também, algumas clientes, elas não gostaram, ficaram com medo de estragar a sobrancelha, porque dá uma sensação de que tá raspando. Então, diríamos que pode ser uma cultura local, entendeu? Então, pra mim, não foi interessante esse método. Então, a gente continua limpando com palito, com algodão. É só você deixar pouquíssimo algodão no palito, que vai dar a mesma precisão. Deixa esse algodão bem molhado. Eu não uso luva durante a aplicação, não vejo necessidade. Mas a maioria tem profissional que usa porque não gosta de ficar com a mão manchada, né, de tinta e tal. E tá tudo bem. Luva eu só uso quando eu faço micropigmentação, que são procedimentos que envolvem sangue. Eu uso esses palitos maiores pra mim desenvolver melhor, entendeu? Mas tem quem usa palitinho de dente pra passar e tá tudo bem. O importante é ficar bonito. Ah, Ju, eu não consigo passar com palito. Posso passar com pincel? Pode, mas esse pincel ele tem que ser aquele 00. Pincel de pintura mesmo. Pincel chanfrado, ele é muito grosso, vai te deixar com um resultado muito grosseiro. Vai borrar pra caramba, você não vai conseguir chegar até o limite da marcação. Ele sempre vai borrar. E assim, quando a gente deixa a rena descansar no vidrinho, isso significa que a rena também já está pronta pra agir, pronta pra fixar, né? Então, se você for ficar borrando demais, vai criar uma sombra lateral aqui. E é por isso que algumas renas não ficam tão nítidas, né? Não fica com tanta precisão. Se vocês tiverem dúvidas sobre as questões desse conteúdo hoje, da nossa live aqui, pode mandar que eu vou responder pra vocês. O palitinho é legal porque a gente consegue finalizar a cauda da sobrancelha bem fininha. Quando é vamos colocar aí um pincel chanfrado, ele é muito grosso, ele acaba deixando o final muito grosso, sabe? Esse algodão meu aqui pode ser menos ainda de vocês, tá? Quando vocês forem fazer, pode ser menos ainda. Tem muito algodão ainda no meu palito. É bem pouquinho mesmo. Então eu costumo dizer que design com pelo é um e o design com rena acaba sendo outro. Porém, ele tem que seguir o de pelo, tá? Então, por isso que eu sou adepta das marcações. Eu não sou de fazer a mão livre, mão olhômetro, eu não concordo.
porque na minha experiência eu já vi muito esse negócio da sobrancelha ficar diferente. Ah, com pelo é com tinta foi outro resultado. É fina, e com tinta ela ficou grossa, né? Então isso acontece muito com quem não faz marcação. Não trabalha com as marcações de paquímetro. Tá? Então, se uma cliente fala, eu quero uma rena bem marcada, a gente passa a rena e vai deixar essa rena agindo assim. Quando tira, a gente não vai clarear o início de degradê, diríamos assim, tá? Nós deixaremos ali do jeito que tá, sem tantas mudanças. Na remoção, seja para você tirar em cabine, que é o mais indicado, vai ser água e compressa de gás. Somente água, nunca outra coisa. E aí você vai tirar no sentido do pelo. Vamos supor, o pelo tá crescendo pra cá, é pra cá que eu vou tirar também, levezinho. Essa rena Menela é muito boa, ela é muito rápida. Não deu nem 1 minuto, 2 minutos, olha o tanto de cor que ela já soltou na borracha. E tem marcas que não pegam nem na borracha, de tão fraquinha que é, diríamos. Tá, nesse caso aqui, é uma cliente que falou, Ju, eu não quero que faça clareamento. Você vai tirar e vai deixar, né? Vou esperar secar um pouquinho pra vocês verem. E aí, nesse caso, nós podemos fazer o efeito degradê agora. Ah, Ju, eu quero mais natural, eu quero que não fique tão marcada. Então, a gente coloca gotinhas de removedor de rena no cotonete. Levezinho o cotonete deitado. Nós vamos clarear por aqui agora. O que é o efeito degradê? É um efeito de clarinho, médio e escuro. E o clarinho sempre mora no início. Então, se você for comparar no vídeo, a gente já consegue... Não sei se vocês estão vendo por causa do reflexo da luz aí, mas aqui já tá mais claro. Então, esse aqui seria o nosso efeito degradê, efeito ombre, que tem o início da sobrancelha mais clarinho. Às vezes, tem sobrancelha que eu vou clarear só aqui, e tem sobrancelha que eu vou clarear aqui na curva. Então, depende da proposta que a gente quer fazer. E um efeito toda marcada, rena marcada, às vezes até é chamada por alguns profissionais de rena carimbo, né? É essa rena sem esse efeito de translucidez, tá? Então, esses são os nossos métodos de rena, é assim que a rena funciona. Esteja de olho nas próximas lives para vocês aprenderem mais. Então depende, tem sobrancelha que eu vou clarear só aqui, tem sobrancelhas que eu vou clarear no ponto alto. E tem sobrancelhas que a gente deixa assim porque o cliente quer. Como eu falei pra vocês, nem sempre a gente vai decidir tudo. Muitas vezes a gente também vai decidir com o cliente, né? Como diz, o cliente ele tem a personalidade, o estilo dele. Então, às vezes a gente vai ter que adaptar isso ao nosso material e ao estilo que ele quer, com o que ele gosta no dia a dia. Muito obrigada a quem esteve aqui desde o início aprendendo comigo. Esteja de olhos nos nossos grupos, vocês estão recebendo informações lá, tá? Beijo, até a próxima semana, até a próxima live, até o próximo conteúdo. E participem quando a gente colocar aqui no Store. Mandem suas perguntas, as suas dúvidas sobre o mundo da sobrancelha ou de modo geral, empreender com sobrancelhas. Qual é a sua dúvida sobre a questão de empreender com sobrancelha? Pode estar mandando lá que eu vou estar respondendo vocês, tá? Beijo!